Olá, gente! Tá começando mais um Madalenas e hoje a gente está dando início a uma série de 4 programas que vão tratar da questão LGBTQI+. No nosso primeiro programa, o nosso tema, na verdade, é uma pergunta. Homossexualidade é pecado? O que você aí de casa acha? Para conversar sobre isso, eu trouxe a Denildes Maria de Souza, que é diaconisa da Igreja Cristã Contemporânea, e trouxe também Camila Oliver, que é membro da Igreja Batista de Nazaré, professora da UNEB e também membro da Aliança de Batistas do Brasil. O bate-papo de hoje promete. Fique com a gente que o Madalena está começando agora. Promover o diálogo entre mulheres de diferentes crenças, estimular uma espiritualidade saudável e desconstruir preconceitos em torno das religiões. Está no ar, Madalenas. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é: como é que a igreja evangélica enxerga essa questão da homossexualidade? Porque eu quero deixar isso muito claro aqui, porque as pessoas muitas vezes têm uma ideia, têm uma visão de que a igreja evangélica odeia os homossexuais, rejeita, não admite que eles entrem nos templos, né? Então eu quero que vocês falem. Claro que a igreja evangélica ela tem uma amplitude, né? Existem várias ramificações dentro da igreja, mas eu quero que vocês falem de uma forma geral, principalmente você, Camila. Como é que a igreja vê essa questão? Então, primeiro a gente precisa entender o que é a igreja evangélica no Brasil, né? Porque a igreja evangélica no Brasil hoje é categoria requisitada por diversas ramificações do ser igreja no Brasil. E entender também como a igreja trata a sexualidade de modo geral, né? E não a homossexualidade apenas em si. A igreja, em seu construto histórico, ela é repressora da sexualidade, porque a igreja precisa dominar corpos e mentes, né, como braço do Estado, que se estabeleceu historicamente. Então, assim, a homossexualidade, ela foge ao padrão heteronormativo estabelecido pela igreja nos domínios de corpos e mentes. Então, quando a gente está falando de igreja evangélica, e você fala assim de maneira geral, a gente pensa justamente nas igrejas fundamentalistas e mais conservadoras, que tem em seu modelo de exclusão daquilo que não é estabelecido enquanto padrão. Então, assim, vai muito mais pela lei que se estabelece a partir dos textos de terror, no Antigo Testamento principalmente, e muito menos pela perspectiva do Evangelho Revolucionário de Cristo, que é o Evangelho de amor e a acolhida dos corpos oprimidos e marginalizados que se dá em sua caminhada. Certo, então, de uma forma geral, é uma visão de exclusão. De exclusão e de, né, repressão da sexualidade e da homossexualidade, né? Mas, assim, uma coisa que eu sempre escuto, né? Porque nós evangélicos odiamos o pecado, mas não odiamos o pecador. Então, existe uma tentativa de fazer com que as pessoas entendam que a questão é com a homossexualidade e não com o homossexual. Tô errada? Vai de todo o caminho de como a igreja entende o pecado, né, o que é pecado, e aí muitos estabelecendo também, mais uma vez, como braço do Estado e braço cerceador de direitos e de liberdades, entende? E de como a igreja pretende as questões da normatividade dentro de si. Quando eu digo que eu odeio o pecado, o que é que a igreja entende como pecado nesse sentido? Como silenciamento, como seriedade, né? Dentro dos princípios das suas normas estabelecidas. Então, assim, eu vou te acolher, venha, desde que você abandone aquilo que eu não estabeleço como meus princípios e regras. Entende? E assim, a gente não explica muito bem o que é pecado. Biblicamente, a gente tem lá no texto de Tiago dizendo que quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Dentro desse princípio, estamos todos em pecado, né? Porque sabemos todos o que devemos fazer, que é o bem, mas vivemos numa sociedade de classes que oprime homens, que oprime mulheres, independente da sua sexualidade em si, e que tem pessoas sem casa, sem comida, todos os dias. Então a gente vive em pecado, né? Sim. Então a gente vive amando o pecado também, amando viver nessa comunidade de opressão, entende? Pois é. Agora, Denildes, eu quero saber um pouquinho da sua história, né? Você é uma mulher lésbica e você me falou que se converteu aos 13 anos de idade. Quantos anos você tem, desculpe, hoje? Eu tenho 37 anos. 37, pronto. Então você já tem aí uns 20 anos, eu sou ruim de conta, uns 20 anos de caminhada cristã, mas você não foi sempre membro da Igreja Cristã Contemporânea, que é uma igreja inclusiva.
Você passou por outras igrejas também, né? Sim, sim. Eu quero saber como foi, assim, a descoberta da sua sexualidade, como foi lidar com a sua sexualidade dentro das igrejas tradicionais pelas quais você passou. Foi difícil isso? Muito. Eu acredito que o que eu vivi é justamente o que muitos viveram. E por quê? Porque a gente tenta esconder, até pra gente mesmo, que aquilo ali, o que a gente escuta, o que a gente ouve, o que a gente aprende, que é pecado, é abominável ao Senhor, a gente está condenado, não tem como ir para o céu. E a gente tenta todos os dias afogar dentro de si aquilo ali, reprimir. Verdade é essa. E eu já me sentia, na verdade eu não me descobri, eu já sentia que eu era especial, desde cedo. Porém, o que a gente escuta, como eu acabei de falar, é que é pecado, então, na minha cabeça, era uma cruz que eu precisava levar e eu tinha que fazer as coisas darem certo. É tanto que eu casei com um homem para tentar dar certo. Queria que, não, eu venci, eu consegui. Só que o que a gente vê hoje, por exemplo, como eu já lido já com muitas pessoas que também tiveram essa história, não é legal, não é bom, porque é como que você está vivendo em hipocrisia. Sim. Com você, com Deus, com o próximo. E eu me converti sim, aos 13 anos, comecei a ir para a igreja, e eu achava interessante, porque tanto o pastor falava que era uma questão demoníaca e tudo. Nos dias de libertação eu estava ali pronta, vai manifestar, tem que me manifestar, eu preciso ser liberta disso. E nunca acontecia. Teve um dia que eu estava tão, revoltada com a situação que eu queria me libertar, que eu fui até o pastor, faz uma oração aqui. Faz uma oração, porque todo mundo manifesta e eu nunca manifestei. Então tem alguma coisa errada. E o pastor perguntou, você se arrepiou, sentiu alguma coisa? Eu não senti nada. E ele orou na minha cabeça e eu nunca manifestei. E a partir dali eu fui entendendo que aquilo ali não era uma possessão demoníaca. Não tinha como ser algo, uma doença, algo que eu pudesse mudar. Mesmo assim, eu continuei querendo fazer, entre aspas, as coisas certas, como a sociedade diz que sim. Então, isso, cerca de mais ou menos uns 3 para 4 anos, 4 para 5 anos, creio, que eu comecei a estudar, que o segredo está aí. Buscar a fundo muitas das teorias que a igreja tradicional traz, são pequenos versículos, muitas das vezes até isolado. Foi uma situação do momento que Deus falou, que Deus queria naquele momento para aquele povo. E hoje, infelizmente, nós homossexuais, somos condenados por causa disso. Quando, na verdade, o Senhor quis dizer uma outra coisa, de uma outra forma. Então, graças a Deus, a gente tem buscado. Deus, o Senhor, o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração. E a cada dia, pessoas que, de repente, estavam vivendo na mesma situação que a gente vivia. E, graças a Deus, a gente tem visto resultados lindos, lindos, lindos. Agora você contou uma história forte aí de você passou uma vida rejeitando o seu próprio corpo, sim, rejeitando a si mesma, sim, né? E estimulada, né, incentivada pela igreja. Como é que foi seu encontro com a congregação cristã contemporânea? Como é que você chegou até essa igreja? Porque muita gente larga, muita gente diz, não quero mais ficar na igreja não. E sai e acabou. Então, a gente, por mais que você queira, como eu acabei de falar, quer andar certinho e tudo, mas sempre tem a curiosidade. E eu vi uma pregadora, acredito que em 2011, não lembro bem, mas ela pregou pelo Brasil todo que tinha sido liberta, tal, da homossexualidade, e ela fundou uma igreja. Só que eu não queria admitir, mas eu admirava a atitude dela, a coragem dela. E aí lá no meu trabalho, eu dava uma folguinha e lá no computador, nossa, que mulher retada, que mulher louca. Então, eu fui começando a entender como era esse mundo inclusivo, como assim, que amor inclusivo é esse, que Cristo não me rejeita, que Cristo não me bota para o lado, como a sociedade, como a igreja que eu me converti dizia. E aí foi quando, pesquisando pela internet, achamos a Igreja Cristã Contemporânea, que já estava aqui em Salvador, fazendo encontros mensais. E aí, meu Deus do céu, foi a coisa mais linda do mundo.
Agora sim, eu tô impactada com essa história e eu acho importantíssimo a gente trazer você para falar sobre isso aqui, porque é um discurso que as pessoas não ouvem, né? É um discurso que está fora da grande mídia, está fora das vozes dos grandes líderes evangélicos, né? Então, mais do que dar voz a mulheres, eu acho que a gente também tem que dar voz a minorias aqui no Madalenas, porque são pessoas que dificilmente têm acesso a um meio de comunicação, né? E é importante que você conte essa história para quem está aí do outro lado, você que está em casa nos assistindo, entenda que por trás de um homossexual, por trás de um LGBTQI, existe uma vida, não é um pecado. Ele não é o pecado, ele é a pessoa. Então, né, tudo que a igreja faz reverbera de uma forma naquela pessoa. Será que a gente pensa, né, nessas consequências? Eu quero trazer aqui agora uma provocação para vocês, porque quando a igreja, de um modo geral, defende que a homossexualidade é pecado, ela se baseia na Bíblia, claro, e argumenta que está na Bíblia, é o que diz a Bíblia. E, de fato, a Bíblia diz, existem algumas passagens que falam sobre isso. Eu vou citar duas aqui, para quem está em casa nos acompanhando entender melhor. Em Levítico, capítulo 18, versículo 22, tem: não tenha relações sexuais com o homem, assim como se costuma ter com uma mulher. É abominação. Essa é uma passagem do Antigo Testamento. No Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 6, de 9 e 10, os versículos, tem: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, tem aqui os efeminados e os sodomitas no meio, né? Que é o que as pessoas costumam se apegar para dizer, olha, a Bíblia condena. E aí, como é que a gente faz? Eu já vi alguns homossexuais falarem comigo, pô, Isabela, o pior que é verdade, tá na Bíblia. Como é que a gente faz diante disso? Qual é a explicação que tem aqui essas passagens? Então, para me colocar na conversa aqui, eu tenho que fazer um caminho, né? Porque a Edenilde tem um lugar de fala dentro da comunidade LGBTQI+, né? A minha situação aqui é mais falar a partir de uma comunidade de fé, que é a Igreja Batista Nazaré, que não é uma comunidade inclusiva, assim como a igreja da Edenilde, mas também não é uma comunidade que pratica a exclusão, né? Nós temos membros na Igreja Batista Nazaré batizados, que fazem parte, né, do nosso corpo, que são membros LGBTQI+, e assim, a gente faz uma roda de diálogo e articulação com temas da atualidade lá e a gente discute todas essas questões. E aí, me colocando muito nessa conversa, porque que eu estou aqui como membro da Igreja Batista Nazaré, como membro da Aliança, né, a partir da comunidade, mesmo não sendo dessa comunidade LGBTQI+. Porque tanto a Aliança de Batista como um todo, tem igrejas que, assim como Nazaré, fazem uma opção de leitura da Bíblia. E aí é o que eu estou colocando para vocês. As igrejas fazem opção de leitura da Bíblia, né? O evangelho é, sim, posição política. Toda posição de leitura é uma posição política. A Igreja Batista Nazaré hoje não faz parte da Convenção Batista brasileira. Ela foi expulsa há muito tempo, ainda no período da ditadura militar, por opções políticas, e compõe a aliança. E agora, há pouco tempo, a Igreja Batista do Pinheiro, que compunha tanto a Aliança como a Convenção Batista Brasileira, ela foi excluída da Convenção Batista Brasileira por sua opção de leitura da Bíblia, por batizar membros da comunidade LGBTQI+, e por incorporá-los ao seu corpo de membros, né? E liderança da igreja. Então, assim, o que eu quero colocar aqui, inclusive como professora da área de semiótica, de análise de texto e de discurso, é que quando a gente olha para um texto, olha para uma narrativa, a gente olha a partir de um óculos. O que a gente chama em teologia de a partir de uma chave hermenêutica, entende? E, em semiótica a gente diz um desencadeador de utopia. O que é que faz fazer sentido naquele texto? Primeiro, todos os dois textos que você colocou para a gente são textos localizados historicamente. E se você prestar atenção, eles fazem referência muito mais ao corpo da mulher. E aí se situa muito bem no Madalenas, entendeu? É um homem que não se deite com outro homem como se fosse mulher. Ou seja, em situação de inferioridade. Porque a mulher é tida para essas comunidades não como pessoa, como gente, mas como propriedade do homem. Infelizmente. Então, é situação de inferioridade como nós éramos vistas. A outra, ela condena o efeminado, ou seja, a semelhança do homem como ser superior à mulher.
Entende como isso vai tocando? Outros textos que a gente traz aí, Sodoma e Gomorra, se a gente aceita e legitima o texto de Sodoma e Gomorra lá da casa de Ló, né, como um texto de legitimidade contra a questão da diversidade sexual, a gente está legitimando o estupro feminino, o estupro consentido. Porque para que aquele homem lá, estrangeiro, não fosse estuprado dentro da casa de Ló, porque o que ia acontecer era isso, quando se bate na porta nós temos homens querendo estuprar, e Ló, para proteger o estrangeiro, por causa da lei dos estrangeiros, oferece suas 2 filhas virgens. Podem fazer o que quiser com elas. Então a gente aí legitima o estupro, a partir daí que a gente legitima esses textos. Então a gente tem que entender quando a gente olha um texto, a gente olha a partir também da sua temporalidade narrativa, da sua temporalidade discursiva. Que povo é esse que fala ali? Que comunidade é essa que fala ali? E aí a gente faz a opção de leitura. Ou eu observo a lei, ou eu observo aquele que diz que o amor supera a lei, que é o Cristo, que é o próprio movimento de Cristo, né? Cristo é homem, judeu, que nasce para ser o príncipe dos judeus e abdica do seu lugar de poder em favor dos corpos oprimidos e das pessoas oprimidas. Eu acho que eu falei demais. Não, tá ótimo a explicação. E você, Denise, o que você acha aí dessas passagens? Então, eu gostaria de saber falar assim bonito, igual a minha irmã Camila aqui, mas eu vou do meu jeito. Eu acho assim, o que a gente tem entendido é justamente o que ela falou. Tem a questão, a Bíblia ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Sim. Se pegarmos hoje uma Bíblia traduzida pelo Almeida, a gente vai ver que muitas palavras elas foram trocadas com o decorrer dessa tradução. Sim. Porém, vou dar um exemplo para você, Efeminados. É uma Bíblia que o nosso pastor presidente, o pastor Marcos, ele gosta muito, ele é teólogo e ele usa muito, ele fala sobre a Bíblia de Jerusalém. Ela é a que mais parece com a original, é a mais próxima. Então, a palavra efeminados, por exemplo, ela é malakoi, que quer dizer depravados. Tem traduções no mundo de hoje, em Bíblias, traduções atuais, que já usa a palavra homossexual justamente para condenar, quando na verdade, fazendo a retrospectiva lá atrás, depravados. Ou seja, o que Deus lutou, o que Deus fala desde o início. O que é pecado é a promiscuidade. É você deitar com um hoje e amanhã com outro e você não guardar o seu corpo para ser o parceiro. Isso é que é o pecado. Isso é que Deus luta desde a época lá de Gênesis. Sim. Quando o povo estava no deserto, lá a história de Sodoma e Gomorra, Deus querendo ajustar o povo no meio do templo, fazendo sexo. Era os sacerdotes. E aí Deus, olha, eu sou o único Deus de vocês. Eles querendo fazer rituais a outros deuses. Então, o que a gente vê com o decorrer do tempo é isso. É as trocas das palavras justamente para prejudicar a minoria. Nós somos minorias, infelizmente. Assim como as mulheres, os negros. Um outro dia, a mulher não podia falar na igreja. Hoje, graças a Deus, olha que bacana. E então, se a mulher não pudesse falar hoje, não tinha igreja, né? E de repente nós não estávamos nem aqui. Então, é a questão do homossexual. E o que a gente vê é isso. O segredo é você buscar. Pega um dicionário no grego, procura a palavra, se é isso mesmo que ela quis dizer. Olha, um exemplo bem prático. O Salmo 23, todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabia que nada me falta? Um tempo verbal, né? Incrível, faz a diferença. Então, são coisas pequenas que você, analisando, você vê que não é nada daquilo. Aí a gente tem irmãos nossos, no nosso meio, se suicidando, já é essa hora desse tema? A gente vai falar disso. Então, infelizmente, porque não são aceitos, eles mesmos não se aceitam, a família não aceita, e a igreja, infelizmente, que era para ser o contrário, também não aceita. Eu aceito sim, mas na hora do ministério, a pessoa tem um dom, tem um talento, não é chamado. Por quê? Por causa da sua sexualidade.
Pois é, a gente vê muito isso. E uma coisa que eu queria só reforçar aqui, que Deixa eu vocês... só dar Pode falar. A palavra homossexual, ela só surge no século XIX. 1869. Entendeu? É isso que a gente chama de opção de leitura, entendeu? A própria tradução, ela já é um modo de interpretação da Bíblia, como a Edenildes colocou aqui. E aí a gente não respeita culturas, a gente não respeita temporalidade, e a gente traduz ao nosso benefício, né? Aquilo que a gente entende como o bom, o correto, Sim, né? sim. E as normas. Uma coisa só que eu queria reforçar aqui entre vocês, essa passagem de Coríntios que eu citei, 1 Coríntios, né? Ele cita vários pecados, ele cita devassos, idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, e assim, uma coisa importante que eu aprendi na minha escola bíblica com o pastor Joás é que quem está fora disso aqui? Ninguém. Quem tá fora disso aqui? Não tem ninguém fora. Se você não é efeminado, ou você é avarento, ou você é idólatra, ou você é bêbado, ou você é maldizente, não tem uma única pessoa que não esteja englobado nessa passagem aqui. No texto de Levítico, por exemplo, que você citou, comer peixe com escamas também é abominação, gente. Então, camarão aí, agora em setembro e tal. A gente aqui com essas roupas aqui, tudo misturada também. Mistura de limas, não pode. Então, né, tudo isso já dá uma ideia de, né, seletividade da leitura da Bíblia, de interpretação também. Mas vamos segurar a conversa aqui, o papo tá bom, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Madalenas falando sobre homossexualidade é pecado? Estamos de volta com mais um Madalenas. Para você que está ligando a TV agora ou ligando o rádio agora, a gente está fazendo uma série de programas com questões relacionadas ao universo LGBTQI+. No programa de hoje, a gente está aqui discutindo sobre uma pergunta muito simples. Ser homossexual é pecado? Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui para o estúdio Edenildes Maria de Souza, que é mulher lésbica e diaconisa da Igreja Cristã Contemporânea, e trouxe também Camila Oliver, que é pesquisadora, professora da UNEB, pesquisadora, e também membro da Igreja Batista Nazaré e da Aliança Batista Brasileira. Vamos voltar aqui, a gente estava conversando, né, no primeiro bloco sobre as passagens bíblicas, né, interpretação, mas agora eu quero convidar a Helena Raquel, que é nossa produtora e que também traz as interações do nosso público, do nosso ouvinte, do nosso telespectador. E aí, Helena, o que você traz hoje? Olá, Bela, Camila, Edenildes, é um prazer, está sendo muito enriquecedor, uma aula maravilhosa para a gente, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai gostar muito desse debate, e você pode entrar em contato com a gente, mandar suas perguntas, seus comentários pelas nossas redes sociais, @TV e Rádio Can pelo Instagram, TV e Rádio Câmara Salvador pelo Facebook e pelo nosso zap 99350-5665 você pode mandar suas perguntas e comentários. A gente fez uma enquete no Instagram perguntando se a homossexualidade é pecado para o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. 40% disse que sim, é pecado, e 60% disse que não é pecado. Vocês gostariam de comentar esse resultado? Isso quer dizer que o povo está abrindo a mente, está estudando mais a Bíblia direitinho. Isso aí. O pessoal nas nossas redes sociais está mandando alguns comentários e perguntas questionando a igreja que é contra os LGBT. A Kate perguntou, e se fosse o filho de uma pessoa que é contra, né? O que essa pessoa faria? O Jorge falou, se Deus deu o livre-arbítrio, por que acha que as pessoas devem seguir aquilo que essas pessoas acreditam? A Carol perguntou, o que muda na vida dessas pessoas se preocupar com a escolha alheia? A Bruna Ferraz, por que se preocupar com duas pessoas se amando se não é você? O Naio perguntou por qual motivo eles discriminam tanto os LGBTs. O Isto Ed também perguntou se fosse seu filho, o que você faria se você descobrisse. Agora nós temos algumas perguntas aqui para Edenildes, voltadas especificamente para ela, porque é uma lésbica, né, que faz parte de uma igreja. O Jorge perguntou assim, existe diferença entre o evangelho que a gente já conhece e o evangelho que você encontrou? Não, é o mesmo evangelho. A diferença é que o que a gente crê e vê na Bíblia, a gente estuda a fundo e vê o que está escrito. O que está escrito que a igreja tradicional condena, no fundo, não é nada daquilo. Os versículos que nos levam à condenação, nos levam a ser separados do reino de Deus,
A tradução deles, no fundo, não é isso que quer dizer. É tanto que eu convido todo e qualquer um que tem essas dúvidas, procure nas primeiras, como a Bíblia foi escrita, como foi traduzida até chegar aqui no mundo, na nossa atualidade, no nosso mundo atual. Mas é igual. E a Carol, ela perguntou como é que você lida com o preconceito dentro da sua religião, porque a religião evangélica é tomada por esse preconceito contra os LGBTs, e ela perguntou isso, como é que você lida com o preconceito dentro da sua religião? Então, eu, por já ter vindo de outras igrejas, tenho muitos conhecidos, e é o meu testemunho que fala de mim. Tanto eu, no meu serviço, tenho clientes que chegam e dizem assim, você é mulher de Deus. Já cerca de umas 2 semanas, a menina que trabalha comigo falou, teve uma moça aqui que chegou e disse assim, o dono desse lugar é crente, né? Por quê? Porque não é a minha sexualidade que define quem eu sou diante de Deus, e sim o meu caráter, sim o meu testemunho. Então, o detalhe da igreja ser inclusiva é um detalhe apenas. O fato de eu ser homossexual é um detalhe. As pessoas não devem me conhecer, Edenildes a lésbica, assim, Edenildes a irmã, Edenildes a crente, Edenildes a cristã, a Edenildes serva de Deus. O Jorge Farias, ele perguntou assim, como é esse processo de desconstrução? Você que já era evangélica, né, que já tinha esse peso de ser pecado, de isso ser errado em outras denominações, como é que foi esse processo de desconstrução na sua cabeça, quando você encontrou uma igreja que não pregava isso? É difícil, é complicado, porque você ser ensinado a sua vida toda a uma coisa. O Espírito Santo, eu não vou dizer que ele teve trabalho, mas ele suou um pouquinho. Porque o que a gente vê hoje, o que eu passei, eu vejo hoje retratado na vida de outros irmãos, que não é fácil. Eu me lembro que, em determinado momento, quando eu já estava para chutar o balde e dizer assim, vou sair do armário, como diz o povo, foi o momento que eu mais busquei, o momento que eu mais fidelizei de todos os tempos. Eu me lembro que quando alguns amigos falaram, Edenildes é lésbica. Aí disse, mas, nossa, ela estava tão firme na igreja, mas era tão crente. Como se tivesse saído, né? Entende? Não. Então, é difícil. É tanto que tem alguns irmãos que quando chegam na nossa igreja, eles vêm com sede que a gente sente e diz assim, olha, faça uma lavagem cerebral, não. A gente está lá para ensinar a palavra, e é a palavra que vai desconstruindo ele com o decorrer do tempo. É o Espírito Santo que vai trabalhando na vida dele. Então, se eu estou dizendo que é fácil, não é fácil. É muito difícil. Porém, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas acontece através do buscar, através do orar, através da intimidade com Deus. Pronto, obrigada, Helena. Daqui a pouco você volta com mais perguntas e comentários. Eu quero pegar esse gancho que você trouxe aí, Edenildes, de como o que as pessoas esperam que se faça, né, com o homossexual quando ele chega na igreja. E aí eu quero perguntar para vocês duas, como é que a igreja lida com isso? Tanto a tradicional quanto a igreja cristã contemporânea. Quando chega, digamos, vou botar um caso mais bem assim, para as pessoas entenderem bastante, né? Chega uma travesti dentro da igreja. E aí, como é que a igreja lida? No caso da Igreja Batista Nazaré, a gente lida com toda a tranquilidade possível, porque é o nosso rito, possível não, né? Toda a tranquilidade, porque Sim. é o nosso rito comum. Sim. Todos e todas são merecedores da presença de Deus e de estar na casa de Deus. A gente já fez culto drag, né? Na Igreja Batista Nazaré. O nosso pastor Joel estava na caminhada drag que teve agora na Ribeira, né? Sim, se eu não me engano. Estava lá com todas e todos partilhando lá das suas lutas. Então a Igreja de Nazaré tem como lema resistência, luta e fé, e é justamente a igreja que está junto nessa luta por inclusão e inserção. Agora, o que acontece na experiência cotidiana de quando as pessoas
da comunidade LGBTQI chegam em Nazaré e contam das suas experiências, se aproxima muito do que a Edenilde contou, né? As pessoas chegam muito machucadas porque são pessoas que não perderam a sua fé, não perderam a sua crença, mas que foram violentadas por suas comunidades de fé. Entende? Que foram oprimidas por sua comunidade de fé. E assim, elas chegam no limite entre a vida e a morte. E a gente se questiona sobre essa leitura bíblica que oprime, que leva à morte, em contraposição ao evangélico, que é um evangelho libertador, que é um evangelho de vida e um evangelho de amor. Entende? Então, assim, qual é a necessidade? A gente tem um teólogo que chama André Moscoff, né, que ele escreve um livro que chama Viadagens Teológicas, e ele coloca para a gente, assim, qual é a necessidade que a gente tem de categorizar. Ele diz, não existem héteros nem homossexuais, né? Existem categorias que nós inventamos socialmente para que essas pessoas se encontrem dentro das formas, porque a gente tem na nossa sociedade a necessidade de normatização, né? E dentro da igreja a gente tem a necessidade de separar, e a gente é que diz, isso não é Deus que diz, não é a Ruá Santa que diz, né? É a gente que diz o que é santo e o que é pecaminoso, porque a gente mesmo levantou aqui que a gente faz escolhas dentro dos versículos para dizer o que é que não cabe na igreja e o que é que cabe na igreja, dentro da leitura. Então, assim, as experiências que a gente vê narradas em Nazaré são experiências assim, Deus, eu encontrei um lugar em que eu posso respirar, em que eu posso encontrar o Espírito Santo. É a sede que a Edenilde narrou aqui. Meu Deus, eu posso cantar aqui, meu nome está no boletim do culto, sabe? Teve uma experiência que me impactou muito, porque assim, é tão corriqueiro a gente fazer aquele rodízio. Você canta? Oh, que bom, no próximo domingo você vai fazer uma mensagem musical. E aí o irmão chegou no púlpito e disse assim, eu achei tão maravilhoso o meu nome no boletim do culto, porque eu fui expulso semana passada da minha igreja por causa da minha sexualidade. E eu chego hoje em Nazaré e meu nome está no boletim e eu posso vir à frente e cantar. Vocês não sabem o quanto isso salvou a minha vida. Eu podia estar fazendo parte das estatísticas de morte. Então era alguém que seria assassinado pela igreja. Porque eu não chamo isso de suicídio, eu chamo isso de assassinato da igreja. Então, sim, gente, sagrada não é a lei, sagrados são os corpos, sagrada é a vida. Sim. Chega, eu fiquei sem palavras. Essa mulher fala lindo demais. Quer acrescentar alguma coisa, Denise? Eu não sei nem qual foi o assunto que tu falou, que eu já estava já lá na Como frente. Como é que a Igreja Cristã Contemporânea recebe essas pessoas, né? Ah, tá. Então, lá na Igreja, na Cristã Contemporânea, a gente já recebeu trans, são pessoas, como a Camila botou, chegam quebrados. Chegam tão feridos que para juntar esses caquinhos realmente precisa de muito trabalho, muita oração. E na nossa igreja a gente trata assim, como lá fora. Nas tradicionais, infelizmente, eles não são tratados. Podem até receber, tá? Podem até receber, senta aqui, mas tu vai tirar esse batom, tá? Tu senta aqui, mas esse cabelo grande aí de menina, tu não vai poder usar não, tá? Tu senta aí, tu vai precisar ser liberto primeiro. Nas igrejas tradicionais, escutam isso. Então, como a pessoa vai se libertar de algo que ele já nasceu assim? Aí existe aquele conflito, aquela agonia, e aí tá aí o assassinato, como ela acabou de falar. Aí vocês buscam tratar isso, né? E aí a gente trata isso, mostra na Bíblia, com o decorrer do tempo, dos cultos, da palavra, Deus vai tratando. Não é exatamente a gente. O que a gente faz é acolher, é abraçar e dizer, olha, Jesus te aceita. Mas o tratar verdadeiramente, quem faz é o Espírito Santo. Essa fala que ela presenciou um irmão falando, é o que a gente escuta, direto. Não sabia. Lá na minha igreja eu fazia isso, fazia aquilo, eu sempre estava ali. Mas no momento que eu revelei a minha sexualidade, eu fui expulso. Eu ouvi isso tem um tempinho atrás de um irmão que acabou de chegar na nossa igreja. E isso, o que eu quero trazer aqui é que se tem alguém com essa teoria formada na cabeça que alguém formou, se ela mesma não se aceita, não faz isso. Jesus, ele aceita
todos, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia que diz isso. E a gente não deve andar na lei, porque, como disse o apóstolo Paulo, quem ainda vive na lei, pecado está. Ele está em pecado ainda. A gente tem que andar em amor a Cristo, que foi isso que ele veio. Enquanto você fala aí, eu queria que você mostrasse, levanta um pouquinho para mostrar essa camisa da igreja, porque quando eu estava pesquisando sobre a igreja de vocês, eu vi que todos usavam essa camisa. Sorria, Jesus te aceita. Essa é a camisa que eles têm lá na Igreja Cristã Contemporânea. Já uma mensagem muito clara, né? Sem preconceitos. Uma mensagem muito clara aí para... É interessante, Isabela, desculpa te interromper, é que a nossa igreja, ela já fala, ela já é inclusiva. Ela não é para gay exclusivamente. A gente tem hétero lá. A gente tem hétero, tem sogros, tem mães. Domingo ou segunda-feira agora a gente teve o culto do clamor. E eu faço parte, eu sou do grupo de intercessão, e eu convidei uma moça de uma outra igreja, acredita? Isso é lindo, muito bacana, uma pregadora foi lá de uma outra igreja. Ou seja, graças a Deus que a gente acabou de ver as pesquisas também, segundo a enquete de vocês, que os crentes tradicionais, eles estão abrindo a mente. Porque o mais importante, gente, não é a sexualidade, é a pessoa. É o caráter, é o coração, é o que Deus vê. É interessante isso que vocês trouxeram, principalmente esse seu depoimento, né, de como as igrejas tradicionais tentam moldar, né, o homossexual, porque é aquela coisa, eu te amo, mas seja do jeito que eu quero que você seja. Então não é amor, né? Se você quer determinar como a pessoa vai ser, não é amor. Vocês trouxeram dados interessantes aí da questão de como as pessoas elas ficam fragilizadas a ponto de se suicidar ou de tentar se suicidar, né? Camila falou do assassinato que as igrejas promovem. Eu trouxe uma pesquisa aqui, divulgada em 2013 pela Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, que revelou que pessoas LGBTQI+, têm 5 vezes mais chance de se suicidar do que uma pessoa hétero. E a depender do ambiente que ela esteja, se for um ambiente muito opressivo, né, em relação à sexualidade, esse número sobe para 20 vezes mais chances de cometer suicídio. E aí, o Grupo Gay da Bahia fez um levantamento no ano de 2017 e calculou 445 mortes de LGBTQIs no Brasil inteiro, sendo que 58 foram suicídios. Com essas estatísticas, eu quero fazer um paralelo aqui com uma palavra que o pastor Caio Fábio ele traz muito. Ele fala que, dos casos que ele acompanhou ao longo de todo o seu ministério de mais de 40 anos, os casos que ele viu de homossexuais que tentaram se suicidar ou que se suicidaram, homossexuais deprimidos, todos eles estavam inseridos em ambientes religiosamente opressivos. Seja na família, uma família que não aceita, uma família muito religiosa que está ali, né, reprimindo, seja na igreja, uma família de fé, né, que também reprime, enfim. Mas ele diz que o que une todos esses homossexuais depressivos ou suicidas é esse contexto religioso opressivo. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Existe uma relação entre igreja e religião? O que vocês acham disso? Existe uma relação imensa. Como eu já estava narrando o caso do rapaz, do irmão, né, lá da igreja, e não é apenas um, são vários casos desse tipo. Assim, o livro de Bakhtin traz uma relação da criação do pecado para a relação de tristeza, para a criação de uma sociedade apacentada, sabe? Que, na verdade, ela não está apacentada, ela está comprimida. E em um dado momento, porque existe o carnaval, ele vem falando, o livro é sobre a teoria da carnavalização, e ele vem falando para que da existência do carnaval, que é justamente para a gente destamponar isso, que é como se fosse uma odre, ele compara uma odre de vinho, e que está lá fermentando, e aí o carnaval é esse momento da gente destamponar e liberar tudo para que a odre de vinho não exploda. Entende? Eu entendo esse momento do suicídio, esse momento das tentativas de suicídio também, como esses pedidos de socorro, da possibilidade dessa odre de vinho explodir. Porque você está o tempo todo compactando aquilo que você é, né? E vivendo aquilo que você não é, para que você se sinta parte de um corpo, parte de uma sociedade. E aí a gente faz isso com a população, com a comunidade LGBTQI+, a gente faz isso com as mulheres e faz isso com as mulheres durante séculos e séculos, né? Que é oprimir, por exemplo. Durante muitos momentos, as mulheres foram silenciadas dentro das igrejas e dentro dos espaços, né? Eu nunca poderia estar aqui em um dado momento falando em representação da minha
comunidade de fé, né? Nós não estaríamos aqui de forma nenhuma falando. E assim, ainda quando eu digo numa igreja, num púlpito, eu não, por favor, na igreja, num púlpito, que a mulher deve voltar para casa para resolver seus problemas com seu marido, porque Deus vai tratar aquele marido. De certa forma, eu estou promovendo o feminicídio também, né? E estou promovendo violência às outras. Então, a gente tem que entender quando a fé violenta, quando a fé assassina, quando a fé não promove a vida, mas promove a morte. E interessante que essa cultura cristã, ela não está só dentro da igreja. A gente é um país que vive essa cultura. Então, quando eu falo de religiosidade opressiva, não é só dentro da igreja, não é só dentro de casa porque seu pai ou sua mãe, né? Existe uma cultura, mesmo quem não é evangélico, mesmo quem não é católico. Isso. É dentro da cultura como um todo. A gente é um país, por exemplo, a gente promoveu, não sei se a gente pode falar disso aqui, mas a gente promoveu uma eleição pautada justamente nesse tripé, né? Sim. Da religiosidade, do capitalismo, das relações de classe, entende? Porque, assim, tudo isso está lá dentro da igreja, ela não deixa de ser espelho do que é a sociedade. A gente fala em lutar a favor da democracia nas ruas, a gente vai para a rua fazer isso, mas a gente não luta pela democracia dentro das igrejas, para os nossos espaços de fala, para os nossos espaços de vida e de liberdade sexual, liberdade de voz, né? Todas as outras. A gente vai ver isso na rua, mas a gente não entende como isso reflete, né? E ao mesmo tempo a igreja é braço disso porque ela sustenta isso, né? Ela é formador ideológico daquilo que a sociedade se sustenta. Sustenta numa raiz patriarcal fortíssima, que o próprio Cristo, no seu movimento, vai de contraponto a isso, mas aí a gente volta e constrói um cristianismo totalmente baseado e fundamentado numa classe superior, numa classe de elite, numa classe que oprime e baseado no patriarcalismo do mesmo jeito, do mesmo modo. Observe que a gente teve um movimento belíssimo, que é o movimento de Cristo, mas a gente constrói um cristianismo baseado justamente nas suas contradições. A Denildes quer complementar? E isso aí que a Camila falou é real, é verdadeiro. Infelizmente, as igrejas que eram para ajudar, abraçar, infelizmente as que jogam fora. E o mês de setembro, estamos vivendo, né, falando muito sobre a questão do suicídio. Na igreja, nós lá na igreja pregamos muito esse mês falando sobre isso, isso é mesmo que você falou, Isabela. O maior índice de suicídios, infelizmente, ainda é com os homoafetivos. Por quê? O homoafetivo tem aqueles que não se aceitam. Tem aqueles que o pai e a mãe botam para fora. A igreja, a sociedade, imagine isso tudo na cabeça de uma pessoa. Enquanto ela não é independente para sair da casa dos pais, da sua vida, mostrar para a sociedade que ele é capaz, que ele é uma pessoa, até lá, infelizmente, a gente já perdeu muitos jovens. E nós, como igreja, inclusive, estamos aqui para dizer isso. Não, chega, basta. Jesus te ama, Jesus te quer. Jesus quer para perto. E é mais ou menos isso que a gente pensa, que a gente acha. Certo, muito bem. A gente vai dar um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Madalenas. Hoje discutindo sobre homossexualidade é pecado? É uma pergunta que a gente está respondendo nesse programa. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais. Voltamos com mais Madalenas. Hoje estamos discutindo sobre homossexualidade. Estamos aqui debatendo se é pecado ou não. E para conversar sobre isso, eu trouxe a Denildes Maria de Souza, que é diaconisa da Igreja Cristã Contemporânea, e trouxe também Camila Oliver, que é professora da UNEB, membro da Igreja Batista Nazaré e da Aliança Batista do Brasil. É isso? Esse programa é o primeiro de uma série de programas que vai debater questões do universo LGBTQI+. Então acompanhe a gente que toda semana, durante 4 semanas, estaremos aqui falando sobre assuntos relacionados a esse universo. Agora eu quero trazer novamente a Helena Raquel, nossa produtora, que vai vir com mais participação dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. O que você tem aí agora, Helena?
É isso mesmo, Bela. A gente recebeu bastante comentário, bastante pergunta. Foi bem movimentado esse tema nas nossas redes sociais. E nós temos comentário do pastor Lázaro Sodré. Ele comentou assim: crentes morrem de medo de ter filhos gays, preferem a morte. Inclusive, Bela, eu estava vendo hoje de manhã uma pesquisa que falava a respeito de jovens americanos evangélicos. Foi feita essa pesquisa em várias igrejas evangélicas dos Estados Unidos. Qual a palavra que eles mais escutavam nas pregações? E o resultado foi a palavra anti-gay. Então a gente vê, né, esse preconceito sendo disseminado nos jovens evangélicos, para os jovens evangélicos. Uma preocupação muito grande em exterminar, digamos, o mal pela raiz, né? Isso, Vamos começar ali desde cedo. Vamos trabalhar aqui na mente deles. A gente também recebeu um comentário de Cleiton Mesquita. Ele comentou assim: pecado é um conceito criado a partir da lógica judaica cristã. Do ponto de vista cristão, o homossexualismo é pecado. Para outras ideologias religiosas, não. Nós temos também um comentário de Abigail Tenório. Ela comentou assim para a nossa querida Edenildes. Ela falou assim: eu indicaria a leitura da Bíblia e oraria por sua conversão. O que é que você me diz disso, Edenildes? Amém, que ela continue orando. Quanto mais oração, mais poder. Pois é. Vamos lá, né? Do começo. O comentário do pastor, né? E a gente fica pensando por que as questões, as discussões sobre sexualidade e sobre os feminismos desestabilizam tanto a igreja, né? A gente volta para aquela lógica do poder que a gente cria. Quem é que tem o poder estabelecido e o poder nas mãos? Homens brancos, ricos. Qualquer coisa que faça contraponto a isso desestabiliza uma lógica secular da sociedade e da igreja, entende? Então, assim, toda vez que a gente falar de sexualidade ou que a gente fizer uma opção de leitura da Bíblia, né, a partir de uma leitura popular, de uma leitura a partir do feminismo, de uma leitura a partir da mulher ou da diversidade sexual, né, das questões de gênero, de um modo geral, ela vai gerar desestabilidade. Por isso que, mas atualmente que a gente tem os movimentos feministas a partir, né, de 68 para cá, e a gente tem todas essas discussões de diversidade sexual, elas são relativamente novas, então por isso as igrejas têm voltado e feito um contraponto como se fosse uma briga para embarrear isso. Então você observa que não é só localizado, não é no Brasil, não é de 2016 para cá no Brasil, é uma questão mundial. Fazer contraponto a isso, porque a gente desestabiliza uma lógica de poder. Isso é bom a gente colocar. O comentário do pecado como criação judaico-cristã, ele vem a partir dessa mesma lógica de poder, né? A gente cria o pecado, a ideia de pecado, e aí eu estou falando isso dentro da Bíblia, e dentro da Bíblia cristã, sim, que é para manter os poderes. Manter uma ordem. Para cercear as pessoas e ter a manutenção de determinadas ordens. E aí ele usa uma palavra que o coloca e o situa dentro de um pensamento e dentro de uma ideologia instaurada. Quando eu digo homossexualismo, eu estou tratando a sexualidade do outro como doença. Ele é diferente de mim, logo ele é doente. Logo ele tem um desvio. E aí, essa palavra é uma palavra extremamente opressiva. Entende? Ela é uma palavra extremamente excludente, porque eu transformo aquele que não sou eu, aquele que é diferente de mim, em doente. Eu marginalizo o outro, eu excluo o outro. Então são preferências mesmo de leituras. E aí eu volto, é uma preferência, eu faço preferência de leitura de Bíblia ou Bíblia. Não é assim, Bíblia ou outra coisa, Bíblia ou outras teorias. E a gente está falando de cristianismo. Observe como a gente faz uma preferência de leitura da Bíblia, em que a gente pega a nossa Bíblia para dar na cabeça do outro. Já falamos sobre isso aqui no programa de Tolerância Religiosa. Para dar na cabeça do outro, porque foi isso que a irmã cristã fez com a nossa irmã cristã, que eu oraria para que você se libertasse, né? Ela não entende que a forma como ela fala e a forma como ela impõe a oração dela e a verdade dela é muito mais opressora do que o que ela entende que seja a vida da irmã, necessitando de qualquer liberdade que ela entenda que... Para muitos, a homossexualidade
a pessoa levanta hoje e diz assim, já sei, hoje eu vou ser homossexual. No caso da mulher, hoje eu vou namorar uma mulher. Não, gente, nasce. E determinadas pessoas lutam a vida toda contra isso, por achar que quem é que quer passar por preconceitos como a gente passa? Ninguém quer sofrer o que a gente sofre, não, gente. Ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje já sei. Hoje eu vou sofrer o preconceito que todo... Não! Então, vamos respeitar o lugar do outro, vamos nos colocar no lugar do outro. Questão de pai, mãe. É muito bom ter um diálogo em casa. Eu tenho um filho de 13 anos. Eu já fiz a pergunta a ele. Filho, não tá na hora, mas quando chegar, é menino ou menina, mamãe? Mãe, a senhora vai ter uma nora. Tô tranquila. Mas eu ainda completei. Filho, mas se for o contrário, mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui, vai te apoiar, independente do que seja. Sabe por quê, Bela? O homossexual, ele é comparado a drogas. Já lembra logo. É droga, é promiscuidade, é balada, é um monte de coisa. Sabe por quê? Porque o adolescente, vamos dizer assim, ou o jovem que se declara gay, ele não é aceito em casa. O que acontece? Ele quer bater de frente. E muitos acabam se tornando rebeldes. É como que usa aquilo assim, já que eu estou no inferno, vou abraçar o capeta. Sim. Eles são presa fácil, né? De tudo de ruim que tá. Ou seja, a família mesmo é que empurra, a igreja mesmo é que empurra. Não, não é assim. Obrigada, meninas, pelas respostas aos nossos comentários, né, dos nossos seguidores nas redes sociais. Lembrando que você pode mandar seu comentário, pergunta, interagir com a gente pelas nossas redes sociais, @TV e Rádio Can no Instagram, TV e Rádio Câmara Salvador no Facebook. E no nosso zap você pode mandar no número 99350-5665. Nós temos uma pergunta agora do nosso cinegrafista. Ele perguntou assim: a gente está falando sobre os homossexuais, mas esquecemos e dos pans, dos travestis, dos transgêneros, de todo o restante da Liga LGBTQ+. Jesus ama sem preconceito. Tenho a mesma ideia da Edenilde, entendeu? Para as igrejas conservadoras se encaixa no mesmo padrão do que eles colocam como homossexualismo, que o nosso telespectador acabou de colocar aí nas redes sociais. E para as nossas igrejas também é aquela ideia, Jesus ama sem fazer acepções de pessoas. Isso. Né? Isso até, o debate está tão bom aqui, o debate não, a conversa, né, que Sil não aguentou e quis participar também. Uma coisa que eu acho interessante, assim, entre aspas, né, no meio evangélico é que existe, eu percebo, não sei se vocês percebem também, existe aquela questão de, assim, a gente repreende a homossexualidade, né, e a gente repreende também aquele homossexual, aquela mulher lésbica, aquele LGBTQI, que tem orgulho de ser LGBTQI. Então, existe aquela repressão ao orgulho, né? É como se fosse assim, tudo bem, você é gay, tá, beleza, a gente te aceita aqui do jeito que a gente quer que você seja, mas não tem orgulho, não. Você tem que ter vergonha de ser LGBT. Tem que ficar no cantinho. Né? Então, eu percebo isso, não sei se vocês percebem, né? Aquela coisa de você não pode demonstrar nenhuma autoaceitação. Você tem que estar o tempo todo naquela postura, né? Resignado, sofrido e tal. E eu acho que a prova disso é que a população aceita mais os homossexuais que têm essa postura. Por exemplo, Clodovil. Sempre quando eu vejo vídeos no YouTube de Clodovil falando, tem milhares de comentários de pessoas dizendo: esse é um gay que se respeita, esse é um gay que se compreende. Porque Clodovil, ele abria essa questão, falava muito abertamente que ele tinha vergonha, que ele não queria ser daquele jeito e que ele não achava certo ser homossexual, entendeu? Então, por isso eu quero trazer a questão para vocês. Como é que a Igreja Cristã Contemporânea lida com isso? Vocês incentivam o orgulho LGBTQI+? Como é que a Igreja Batista de Nazaré lida com isso? E como é que vocês acham que a Igreja, de um modo geral, vê essa questão? Vocês concordam comigo com o que eu estou falando? Então, lá, aquele versículo que diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai chegar jogando purpurina para tudo que é canto, bora colorir. Não. Você tem que ser do jeito que você é. Você não tem como você chegar... Não, peraí, eu vou cruzar aqui a perna. Vocês estão aqui, ó, eu não consigo sentar assim como você. Eu vou ficar de perna cruzadinha só porque vocês estão
Não, você tem que ser da forma como você é. Jesus te ama, você está bem com Deus assim? Permaneça. Deus está bem com você assim? Permaneça. Agora, se colocar em um cantinho por alguém não ficar com vergonha ou por você não se sentir envergonhado, não, isso não é o certo, isso não é legal. É a mesma coisa você continuar na igreja tradicional sem você ser o que você é. Mas a questão do orgulho LGBT, você incentiva, tipo assim, olha, tem orgulho do que você é. Você é homossexual, você é lésbica, você é... Sim, se orgulhe, você é uma peça especial que Deus te fez. Você é especial. No final, se você me permitir, eu vou ler o Salmo 139. Gente, lê agora. Lindo. Aqui acaba toda aquela situação que diz que o gay, o homossexual, ele se torna. Não. Olha só. Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gente, que prova linda. É mesmo. Sem comentários. Deus falou sem comentários. Então, toda identidade que necessita ser afirmada é porque ela foi retirada, né, de nós em algum momento. Então, você está falando assim, de incentivar o orgulho gay. Não, é incentivar o orgulho de ser quem você é, né? Como você é, da forma como Deus te fez, te moldou e como você se sente bem na expressão de ser, né? Então, assim, a gente tem lá, vai entrar o Novembro Negro, então a gente vai trabalhar com todas as temáticas do Novembro Negro, né? Porque identidades que foram oprimidas socialmente têm essa necessidade de serem referenciadas novamente. A questão, a gente fez mesas na articulação sobre o ser travesti, se colocar politicamente enquanto travesti, em que isso nos ensina, inclusive nas lutas dentro dos movimentos sociais, né? Um povo que se impõe a partir da sua arte de ser travesti. E aí o que eu achei interessante foi que a Petra Peron, a gente estava esperando a Petra chegar montada para essa mesa de articulação. Ele estava tão bem naquele espaço, por conhecer Nazaré, por saber que ali não seria, né, um lugar de opressão, e que ele foi sem estar montado. Em outro momento a gente pediu e ele foi porque todo mundo estava esperando na mesa de diálogo e articulação que ele fosse, né? Montada ela não estava, não foi a Petra que foi lá, né? Eu esqueci até o nome dele, acho que é Rafael o nome dele, que foi lá falar com a gente e falar dessa forma de arte, que é também uma forma de luta. Então, assim, a gente coloca as pessoas no seu espaço de afirmação da sua identidade, para que possam dizer quem são, para que a gente possa também conhecer mais, porque, assim, o meu lugar, mesmo sendo mulher, né, mesmo sendo das categorias que são oprimidas socialmente também, mas é um lugar que eu posso dizer que é um lugar de conforto. Eu cresço muito bem dentro dessa igreja, apesar de ter sido silenciada por muitos momentos. Fui esposa de pastor, e aí fazendo revelações aqui, né? E o lugar da esposa de pastor, muitas vezes nas igrejas reacionárias, conservadoras, é o lugar do silenciamento. É a mulher que nem tem nome, né? Vários livros surgiram por aí. Mulher sem nome. Porque você é a mulher do pastor o tempo todo, você não é Camila. E eu falo tanto, o negócio é complicado, né? Uma pessoa que fala desse jeito. E aí, assim, mas é um lugar de conforto, porque sou mulher, hétero, para Salvador, embranquecida, entendeu? Classe média, com uma dada condição de estudo, né? E de inserção na sociedade. Então, assim, eu preciso ficar repetindo isso, o que é ser Camila, eu preciso ficar repetindo, me orgulho de ser mulher, de ser hétero, de ser... Não há essa necessidade, porque isso está posto socialmente. Os homens aqui, né, brancos, precisam ficar o tempo todo se tornando, sou homem, hétero, branco. Observe que esse movimento também de se afirmar como hétero que tem surgido aí, não sei se vocês viram os convites de umas palestras. Maçonaria. Mas é porque, de alguma forma, esse nosso movimento dentro das igrejas, né, a partir do próprio movimento do Cristo, de
ter uma relação sem acepção de pessoas, tem desestruturado o lugar de poder desses machos brancos que ocupam esses espaços. E por isso agora eles sentem necessidade de dizer: me orgulho de ser homem, de ser hétero, né? Então, assim, é necessário sim que a gente faça esse trabalho de dizer e ler aqui: você é belo, você é filho de Deus, Deus te ama na forma como você é. E Ele que te fez. E Ele que te fez. Pois é, isso aí. Estamos caminhando para o final aqui. Eu quero fazer mais 2 perguntinhas só. Primeiro, vocês acham que essa questão homossexual merece todo esse holofote, toda essa polêmica que a igreja tem gerado em torno dele? A igreja e a mídia também, né? De certa forma. Observe. Acho que quando a gente fala de merecimento, eu acho um termo complicado, né? Sim. Eu acredito que tem discussões sociais em que a igreja poderia dar visibilidade, como eu coloquei aqui para vocês já desde o início, do que é pecado, né? Daquele que sabe o que era o bem e não faz. E aí a gente tem questões que a igreja poderia se inserir e discutir que estão para além disso, porque a questão da sexualidade deve ser superada, porque a gente já viu em diversos momentos aqui que passa ao largo das preocupações de Deus e para a gente cristã, para a comunidade cristã, principalmente, que segue o direcionamento de Cristo, passa muito mais ao largo do que Cristo promove e do que Cristo nos coloca. Então, assim, eu acho que a gente tem necessidades hoje emergenciais, que são pessoas sem moradia, entende? Pessoas perdendo seus empregos, pessoas sem formação, universidades, aí eu vou falar do meu lugar de professora, universidade perdendo suas bolsas, seus recursos, todas essas questões. E a igreja precisa se colocar na sociedade, né? Como Cristo se colocou, enfrentando o império, enfrentando os próprios sacerdotes judeus, porque Cristo não estava no templo, Cristo não estava nas igrejas, Cristo não estava no poder, ele foi lugar de confronto desses poderes. E aí, assim, não é que não tenha merecimento, merece, porque, assim, faz parte dos grupos oprimidos e a gente precisa. Agora, a gente precisa superar essas questões, porque a gente aqui só faz a luta, a gente faz enfrentamento, na verdade, porque os grupos maiores, os grupos de poder, fazem exclusão, promovem exclusão e opressão. Então, toda vez que houver a promoção da exclusão e da opressão, a gente vai fazer o enfrentamento, a gente vai fazer o debate, né? Sim. Porque o Cristo fazia e é assim que a gente continua fazendo para seguir. Agora, a gente precisa entender, enquanto comunidade de fé, de maneira geral, e aí eu falo de todas as profissões de fé, que há um debate muito maior, que passa pelo corpo e pelo espírito, que é a situação da humanidade no momento. Em si. Entende? A situação do meu irmão no momento, nas suas necessidades básicas que estão sendo desatendidas. Isso. Tanto, não só nas mídias, como você falou, mas os debates, eles deveriam ser na escola. Em casa, a gente já falou, é primordial. Em casa, nas escolas, nas igrejas, é um assunto que não vai mudar a sexualidade de ninguém, mas pode mudar o futuro de alguém. De repente, a pessoa estava lá já pensando desesperada. Se há uma conversa, se há um debate, se há um esclarecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui, há mudanças. Enquanto vocês respondiam aí, eu fiquei pensando, minha pergunta foi um pouco mal formulada, porque assim, eu me referia ao fato de usarem essa questão da homossexualidade como uma bandeira política, como uma bandeira da igreja se erguer contra os homossexuais, entendeu? Porque assim, na minha visão, eu concordo muito com Camila, a igreja tem questões muito mais urgentes para tratar do que ficar deliberando sobre a sexualidade das pessoas. Você tá certo, você tá errado, você vai pro céu, você vai pro inferno porque você é gay, porque você é hétero, porque você é lésbica. Ocupando o lugar de juiz. Exato. Então eu acho que esse tipo de discussão, né, que não é a discussão do esclarecimento, né, da discussão saudável, não é. Esse tipo de discussão eu acho que não merece. Não é válido. Não é válido. Não edifica, na verdade, não leva a lugar nenhum. É um julgamento, né? Se não for esclarecedor, se não for um debate esclarecedor que enriqueça o ser humano. Para fechar o nosso programa, homossexualidade é pecado ou não? Não. Não.
fazemos um coral? Você quer um coral? Você quer um coral bem um coral? bonito? Não. Pronto, então é isso. Madalenas hoje se encerra aqui, mas a gente vai continuar essas discussões sobre temáticas LGBTQI+. Na próxima semana vamos falar sobre educação de gênero nas escolas. Então acompanhe a nossa programação, a nossa série especial do Madalenas. E eu quero agradecer muito Edenildes, Camila, que tiveram a disponibilidade, que atenderam o nosso convite, vieram aqui contribuir de forma tão brilhante para essa nossa discussão. Quero agradecer também a Helena Raquel, que faz a nossa produção de look, produção do programa, que traz a participação dos ouvintes aqui com a gente, participa da nossa conversa. E agradecer também a toda a equipe que está aqui, né, por trás das câmeras, que vocês não veem, mas que ajudam a fazer o Madalenas. Temos hoje aqui Lázaro Sinho, Alan, Léo, Rei, lá na rádio tem Alexandre. Então todo esse pessoal ajuda a fazer o programa. Um agradecimento especial também a você que participa das nossas redes, contribuindo com comentários, com perguntas. E também quero agradecer hoje a Cássio Marcelo, que é secretário de governo de Taquara, município da região de Jequié. Ele entrou em contato com a gente para elogiar o programa, agradeceu, disse que gosta muito, acompanha. Eu quero mandar aí um agradecimento especial para você, Cássio. Fique com a gente até o próximo Madalenas.